A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. E para entrar no assunto de hoje, gostaria de ler um texto bíblico que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, o versículo 7, que diz: "E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem." E, meus irmãos, alguns escatólogos, ou seja, aqueles estudiosos de escatologia, chegam a dizer que este capítulo 25, que de Isaías, ele fala a respeito de um cântico de adoração com a derrota do anticristo, onde o versículo anterior diz: "E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa." Então, o versículo anterior fala de festejar. Então, os fiéis, eles estarão festejando com Deus o fim do império, do governo do anticristo. É lógico que existem outras interpretações, algumas coisas históricas, mas vamos nos ater a essa parte que diz que Deus destruirá, que após essa celebração, essa festa, neste monte, no Monte Santo de Deus, que será estabelecido acima de todos os montes aqui na terra, Deus dará uma festa para celebrar a vitória do seu povo. E diz que nesse monte ele vai destruir a máscara com que todos os povos, o texto aqui diz, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos. Para contextualizar isso aos nossos dias, essa palavra é até perigosa ficar falando aqui na internet, porque a inteligência artificial costuma contar quantas vezes a gente fala aqui no vídeo e até cortar, porque é a moda do momento, a focinheira. Vamos usar esse nome que talvez esse aí fica melhor. Queremos então falar um pouco sobre a história das máscaras. Ou seja, as máscaras estiveram presentes em várias épocas da história e hoje essa expressão máscara, ela pode ser entendida tanto no sentido físico quanto no sentido figurado. Quando fala que Deus vai destruir a máscara com que todos os povos se cobriram, é tanto no sentido físico quanto também no sentido figurado. Então é por isso que vamos mostrar os dois sentidos aqui nesse vídeo. Algumas origens e aplicações da máscara no decorrer da história. A primeira delas, nós vemos aqui uma origem mística, religiosa, ou seja, nos rituais pagãos antigos, os seus adeptos usavam ali máscaras de seres espirituais, máscaras de demônios, para evocar espíritos malignos. E a aplicação semelhante era feita por povos indígenas da antiguidade que usavam máscaras de animais, porque acreditavam que o espírito daqueles animais entravam neles e eles ficavam mais fortes para o combate. E através dessas máscaras até mesmo era uma forma de intimidar os inimigos, onde já começamos a ver uma aplicação militar de intimidação dos inimigos. E dentro desse contexto militar, vemos também o sentido de camuflagem, para não ser visto em meio à escuridão, em meio às matas, e foi uma estratégia muito usada no Oriente pelos ninjas, os antigos guerreiros ninjas. Então também usavam máscaras, onde eram assassinos profissionais, e através de toda aquela vestimenta, incluindo a máscara, eles poderiam se camuflar e poderiam também manter em sigilo a identidade deles. O uso, então, vem se evoluindo na história. Temos, então, um uso teatral, usado nos teatros, para representar personagens. E há também um uso festivo, quando no século XV surge o bal masqué, ou o baile de máscaras, onde a entrada era obrigatória com alguma máscara, com alguma fantasia. E o objetivo para que ali a pessoa pudesse extravasar todos os seus impulsos carnais, mantendo a sua identidade em sigilo, em segredo. Nesse baile, as pessoas poderiam extravasar os seus impulsos reprimidos, libertando-se das normas sociais, resguardado pelo anonimato. E esse princípio foi levado também para o que hoje se chama de carnaval. E há uma outra aplicação que os árabes descobriram isso há 2000 anos atrás. Os árabes descobriram que obrigar pessoas a tapar o nariz e a boca tirava a personalidade e despersonalizava a pessoa, ajudando a torná-la mais submissa ao sistema. Daí a imposição do uso da burca,
e o véu sobre a mulher no Oriente Médio. O Islã transformou isso em um símbolo de submissão da mulher, primeiramente a Alá, depois ao rei e ao dono do harém. A China fez o mesmo com o seu povo nas últimas décadas, colocando sobre todos máscaras para selar a submissão ao sistema. A psicologia moderna diz que sem rosto nós não existimos como seres independentes e livres. Além também de quando respiramos usando a focinheira, nós estamos respirando mais gás carbônico do que oxigênio, trazendo assim uma letargia ao nosso cérebro, nos tornando suscetíveis à aceitação de ordens, de imposições e bloqueando o nosso senso crítico. E nós temos também na Bíblia Sagrada alguns exemplos de pessoas que usaram a máscara no sentido figurado. Vemos o exemplo de Jacó em Gênesis capítulo 27, quando ele se mascara de Esaú. Ou seja, quando seu pai pergunta quem era, ele estava ali fantasiado de Esaú e dizia: eu sou Esaú. Então nós vemos uma crise de identidade na vida de Jacó, até o dia que ele se encontra com Deus no Val de Jaboque. E quando ele se encontra com Deus no Val de Jaboque, ali a vida dele mudou, porque Deus deu a ele ali uma identidade. Ele agora passa a se chamar Israel. Ou seja, em Jaboque Deus destruiu a máscara que Jacó usou durante tanto tempo. Gênesis 38 também cita Tamar, que se mascarou, que se fantasiou de prostituta para enganar Judá. E as consequências vieram com isso. O livro de Josué, no capítulo 9, vemos ali a figura dos gibeonitas, que também se mascararam, se fantasiaram de povos vindo de longe, que temiam ser aniquilados pelo povo de Israel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 28, do verso 8, vemos o rei Saul se disfarçando também, vestindo uma máscara, no sentido figurado, para ir num terreiro de feitiçaria. E foi exatamente nesse terreiro de feitiçaria que ele recebe uma sentença de morte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, a mulher de Jeroboão se fantasiou, se mascarou para encontrar com o profeta Aías. Mas assim que ela chegou, ele diz: por que te disfarças, mulher de Jeroboão? E ali ele entrega aquilo que Deus havia mandado entregar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, verso 29, uma aliança feita entre o rei Acabe e Josafá. Acabe se disfarçou de soldado e morreu na guerra. Já Josafá quase morreu por ter usado a roupa do rei Acabe, porque a ordem dada ao exército inimigo era para matar ao rei. E quando Josafá veste a roupa do rei, ele é perseguido pelos soldados. E ele quase morreu por estar disfarçado também de uma outra pessoa. O rei Uzias se mascarou, também se fantasiou de sacerdote, pois ele era rei e agora ele achou que poderia ser sacerdote e entra no lugar santo, onde ali Deus o castiga também com a lepra. O rei Josias, segundo Crônicas 35, 22, morreu na guerra por se disfarçar ao enfrentar Neco, rei do Egito. No Novo Testamento vamos ver também os fariseus com a máscara do legalismo e da religiosidade. E para finalizar esse vídeo, vamos falar aqui como se fosse uma espécie de uma parábola dos dias modernos. Veja bem essa foto aí. Essa foto está mostrando aí a linha de largada da famosa corrida de São Silvestre. Vocês podem observar vários corredores aí fantasiados, mascarados, que aparecem aí na largada. Porém, é exatamente na subida, depois de um bom percurso, na fase final da corrida, é que vão despontar agora os campeões. No caso aí se destacam os quenianos, aqueles que são treinados no calor do deserto, na subida dos montes. E aí não aparecem mais os mascarados. Os mascarados aí sumiram. Eles não vão aparecer mais aí na subida, na linha de chegada. E é usando esse exemplo que fazemos uma analogia com o plano de Deus, porque haverá um dia também em que a Bíblia diz que haverá separação entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E essa diferenciação vai acontecer exatamente na subida, na linha de chegada, porque a promessa de Jesus estaria preparando um lugar para nós e que um dia ele voltaria para nos buscar, para que onde ele estiver,
nós estivéssemos também. E a Bíblia chama esse dia de arrebatamento da igreja. E os sinais do fim estão se cumprindo a cada dia, mostrando que esse dia se aproxima. E neste grande dia, então, vão despontar os campeões. E os campeões são aqueles que venceram o mundo, que venceram o pecado, que venceram a carne e que estarão participando da subida. E no dia da subida, os mascarados não irão aparecer, mas sim aqueles que foram treinados nos desertos dessa vida, nas adversidades, que suportaram tudo em nome da sua fé. Mas esses que perseveraram até o fim, estes serão salvos. E a analogia da máscara, irmãos, é para mostrar exatamente, o texto aqui diz que naquele dia Deus destruirá nesse monte a máscara com que todos os povos se cobrem. Então Deus não vai tirar, porque aquilo que é tirado pode ser colocado novamente. Deus vai destruir. Tanto essa máscara que está aí na moda no momento atual, porque Deus vai acabar com todas essas artimanhas do sistema, quanto as máscaras no sentido figurado, porque nós mostramos aqui o sentido físico e figurado. Então, no sentido figurado, não subirá aquele que fingiu a vida inteira ser alguém que não é, aquele que não assumiu a identidade verdadeira diante de Deus, aquele que deixou extravasar, vivendo o famoso deixa a vida me levar, deixando extravasar todos os seus impulsos carnais, todos os impulsos pecaminosos e que não teve uma vida equilibrada pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus não aceita engano, mentira, falsidade, mas Deus aceita aquele que é verdadeiro, aquele que reconhece as suas falhas, que não usa máscaras. Estamos falando no sentido figurado, todos estão entendendo, é claro, mas que é verdadeiro, reconhece as suas faltas, que pede a Deus fortalecimento naquilo que é mais forte que você, porque Deus é mais forte que todas as coisas, Ele pode libertar, Ele pode transformar, Ele pode fazer todas as coisas. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, gostaria de pedir que confira a princípio se a sua inscrição está ativa, porque nas últimas semanas algumas inscrições sumiram, então confira se a sua inscrição está ativa, se não estiver, ative aí novamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe aí o seu like, seu joinha, nos ajude a compartilhar este vídeo, não só esse, mas todos os vídeos que estão nesse canal, para que os assuntos que aqui trazemos possam também chegar a outros. Um grande abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.